Como destravar o medo que te impede de vender 100 mil no mês em colchões. Seja muito bem-vindo à nossa live de número 173. Eu tô aqui toda terça-feira para te ajudar a ser um vendedor de colchão faixa preta que vende 100 mil reais no mês em colchões. Eu sou Luciano Persinotto, especialista em venda de colchões de ticket alto. Vamos para cima, vamos com tudo. Olha o tema da live. Que esplêndido. Como destravar o medo, os medos que impedem você de vender 100 mil no mês em colchões. Pega papel, pega caneta, chama o teu colega vendedor, vendedora de colchão, porque eu sempre aprendi que o medo, ele é uma máquina de fazer pobre, e o medo ele impede muitos vendedores de colchões a vender 100 mil no mês. Ele impede você de prosperar na venda de colchão. E nós vamos falar aqui como destravar esse medo. Como destravar? É possível destravar o medo de vender colchão de linha alta? É possível destravar o medo para vender 100 mil no mês em colchões? Sim, é possível. Agora pega papel, pega caneta, chama 3 colegas aí, vendedores e vendedoras de colchão, fala que já começou a live para a gente se preparar, afiar o machado, cada vez mais afiar esse machado nesse ramo esplêndido, maravilhoso, no melhor momento da venda de colchões estamos vivendo. E a gente precisa aproveitar, porque às vezes essa emoção, que o medo ele é uma emoção, ele é um sentimento desagradável. Às vezes ele também foi feito para nos proteger, evidentemente. O medo em excesso, ele faz muito mal. Mas o medo também ele te protege de certas ocasiões. Nós vamos falar aqui de alguns medos que impedem o vendedor de colchão de vender 100 mil reais no mês. São algumas coisas que às vezes a gente precisa fazer alguns ajustes. Aqui, ó. Aqui nessa máquina. Porque o medo, ele tá onde? Tá aqui na nossa mente. É mais mental. Você sabe qual é o medo, o maior medo do ser humano? Pasmem. O maior medo do ser humano hoje é de falar em público. Sim, ganha do medo de morrer. Tá ganhando do medo de morrer, para vocês terem uma ideia. É um medo que ele é mental. Medo de falar em público. É o maior medo hoje do ser humano. Agora tem muita gente que tem medo, por exemplo, olha só, medo de barata. O que aquele bichinho inofensivo vai fazer em nós? Olha o nosso tamanho. Pro tamanho de uma barata. Só para a gente poder contextualizar um pouco o que é o medo. O que uma barata, um inseto desse tamanho, vai fazer num ser humano de 1,70 m, 1 metro e lá vai, enfim. O que vai fazer? Nada. Nada. Mas a mente, ela tem a capacidade de dimensionar, de aumentar esse medo. Por isso, logo a gente tem medo de barata, medo de aranha, medo, enfim, de um inseto. Mas a gente precisa vencer alguns medos que impedem a gente hoje de prosperar financeiramente no mercado de colchões. Você sabe agora, o maior medo do ser humano é o medo de falar em público. Você sabe quais são os medos que impedem o vendedor de colchão de vender 100 mil no mês em colchões? Anota aí. Olha só o que os estudos mostram. Medo de falar o preço e o cliente achar caro. Sim, medo de falar o preço e o cliente achar caro.
Isso é um medo que está instalado no cérebro de muitos vendedores de colchões. Eles têm medo, porque eu também já tive esse medo. Eu também já tive esse medo. O medo de falar o preço, puta, ele vai achar caro. Ele vai achar caro. Ele vai achar caro. E te trava. Te trava. E o medo, lembra que ele é uma emoção. Lembra que ele é um sentimento. E a gente transmite esse sentimento ou na fisionomia. Porque o medo, olha, observe só, quando você tem um medo instalado aqui na mente, o que acontece com o corpo? Tem gente que tem o suor nas mãos, a mão fica suada, a barriga fica gelada, né? Você fica com uma sensação desagradável. Então, medo hoje, um dos medos que impedem o vendedor de colchão de vender 100 mil no mês é medo de falar o preço e o cliente achar caro. O que mais, Luciano? Olha só o outro. Medo de oferecer um colchão de maior valor. Medo de oferecer um produto de maior valor. Sim, medo de oferecer um colchão de ticket alto. A maioria dos vendedores de colchões, segundo pesquisas, tem medo de falar, medo de oferecer, na verdade, de ofertar um colchão de alto valor. Eu falo isso porque eu também já tive esse medo de ofertar colchões de linha alta, de ofertar um colchão de 20 mil, de 25 mil, de 30 mil reais, de 15, enfim. Colchão de ticket alto é um colchão de 10 mil para cima. Eu denominei isso. Colchão de ticket alto é um colchão de 10 mil reais para cima. Esses são colchões de ticket alto. Outro medo, medo de perder a venda. Medo de perder a venda. E com medo de perder a venda, dá muito desconto, faz tudo que o cliente quer, o cliente leiloa, faz oferta, enfim, o cliente domina o processo. Por quê? Porque o medo, ele percebe, é percebido, o cliente percebe, o cliente... eu só compro com desconto. Não. Assim não, só se der travesseiro de brinde. O cliente faz o que quer, pessoal. Medo de perder a venda. Outro medo. Medo de abordar o cliente. Tem. O cliente entrou na loja, que você foi na casa dele. Medo de fazer a primeira abordagem. Medo de fazer a abordagem. De fazer os primeiros passos, de iniciar a apresentação. O medo, ele toma conta, ele trava a gente. Outro medo, medo das objeções que podem surgir. Medo das objeções que podem surgir. Exemplo, eu tô com medo porque eu acho que o cliente vai falar que tá caro. O cliente vai falar que tá caro. Tô com medo. Medo do cliente falar assim, putz, eu gostei da sua apresentação, mas eu não posso comprar agora, estou sem condições. Mas eu amei a sua apresentação. Outro medo, medo de o cliente falar assim, vou pensar, vou falar com a minha esposa, vou falar com meu filho, com a minha filha. Esses medos. Qual é o medo que você já teve desses que eu falei? Ou você tem? Escreve aqui nos comentários. Medo de falar o preço quando o cliente acha caro? Medo de oferecer um colchão de alto valor? Gente, nós estamos aqui para destravar o medo, não tem problema não. Nós estamos aqui para destravar o medo. Escreve aqui. Qual é o medo que você acha? Luciano, eu tenho medo mesmo de oferecer um colchão de alto valor. Eu tenho medo de perder a venda. Eu tenho medo de fazer a abordagem. Eu tenho medo das objeções. Quando o cliente fala que está caro, eu travo. Qual é o medo que te mais impede ou você mais teve na hora da demonstração do colchão? Escreve aqui no comentário para a gente destravar esse medo hoje. Vamos lá.
não pode ter medo de falar real, hein? Não pode ter medo. A gente está aqui para destravar os medos. A gente está aqui para ter coragem. O que é coragem? Capacidade de enfrentar as coisas mesmo com medo. A Renata falou, medo de fazer a abordagem. Parabéns pela coragem de reconhecer, Renata. Isso é um passo importante. Medo de fazer a abordagem. Nós vamos abordar aqui isso aqui. Gilvan Gouveia, qual é o medo que te impede, Gilvan, de vender colchão de alto valor e vender kit de proteção? Escreve aqui, Gilvan, qual é o medo? A Michelle, bom, vamos lá. O que é o medo, Luciano? E por que sentimos o medo? O que é o medo e por que sentimos? Bom, sentir medo é totalmente normal, calma. É normal sentir medo. Nós sentimos medo. É normal. O medo é uma defesa do corpo. Exemplo, você vê o fogo ali, você não vai pôr a mão no fogo. Porque você tem medo de queimar a sua mão. Então o medo te protege. Protege o seu corpo. Protege a sua mente. Ou seja, o medo ele te protege do perigo desconhecido. Ele protege a gente do perigo desconhecido. A gente não conhece, a gente tem medo. Agora, como eu sempre digo, o que é uma venda? Uma venda é uma transmissão de sentimentos. E o medo, ele é um sentimento, ele é uma emoção. E muitas vezes, quando a gente tem medo, a gente transmite esse sentimento para o cliente. Como? Através da nossa fisionomia, através do nosso jeito às vezes encolhido, através às vezes da pupila que dilata, e ele percebe a nossa pupila dilatada. É, o medo. Só que nós não podemos absorver esse medo. Não podemos. Por quê, Luciano? Porque a venda é uma transmissão de sentimentos. Eu tenho que enfrentar, eu tenho que ter coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de você enfrentar as coisas mesmo com medo. É ter coragem. Por que, Luciano? Nós, vendedores de colchões, temos medo. Medo de falar o preço, medo da abordagem, medo de oferecer colchão de linha alta, medo das objeções. Mas o cliente também tem medo. Quais são os medos do cliente? O que o cliente tem medo? O quê? Do que o cliente tem medo? O cliente tem medo. O cliente tem medo do seguinte, olha o medo do cliente. Será que eu posso confiar em você? Aqui está na mente dele, a vozinha do medo falando para ele. Será que essa marca é confiável? Será que esse vendedor está falando a verdade? Será que eu posso confiar nele? Ele está lá, ele não fala para você, mas ele está com esse medo na orelha dele, no subconsciente dele, falando para ele. O que mais ele tem medo? Ele tem medo de ser enrolado. Ele tem medo de ser enrolado. Os idosos hoje têm muito medo. Imagina quantos problemas já tiveram, então eles têm medo. Outro medo que eles têm, será que é tudo isso que ele está falando? O cliente está lá, quietinho, você falando do colchão, que o colchão é isso, o colchão é aquilo, o colchão é aquilo outro, colchão e na mente dele está assim. Será que é tudo isso que ele está falando? Será? Olha, quando a promessa é grande, desconfie. Eles ficam com essa informação na cabeça. Por quê? Porque tem muita enganação por aí. Tem muito golpe por aí. Os nossos clientes, eles assistem televisão, assistem as reportagens policiais da Atena, da vida. E o sentimento que tem é o que aparece na televisão para dar notícia. Só notícia ruim.
só notícia negativa, só problema, só golpe, só enganação. E aí ele fica armado para gente que estamos ali no campo de batalha para oferecer uma transformação de vida para eles. Agora, outra coisa que o cliente tem medo, é muito importante esse. O cliente tem medo de fazer um mau negócio. Será que eu vou investir 10 mil e vai valer a pena? O cliente tem medo de fazer um mau negócio. Ele tem medo. Então, sabendo de tudo isso, o que a gente vai fazer? Mas, Luciano, olha que interessante, pessoal. Se eu sei que eu tenho medo de falar o preço, que eu tenho medo de ofertar um colchão de linha alta, eu já vou para a demonstração esperando. Vai acontecer esse medo. Lá na hora da demonstração vai acontecer. O cliente vai achar caro. E se ele falar que é caro, eu já estou esperando, então já vou preparado. É igual na prova da escola. Quando a gente vai fazer a prova na escola, a gente vai fazer a prova na escola, imagina que você é o professor e sabe todas as respostas. Você tem todas as respostas na mão. Nós temos que estar preparados. Então a gente já tem que ir com enfrentamento de que vai surgir esse negócio do tá caro, ele vai falar, mas eu já estou preparado. Eu já estou preparada que vai surgir lá, na hora vai me dar um medo de ofertar um colchão de alto valor, mas eu vou ofertar coragem, a capacidade de enfrentar o medo em qualquer situação. Se eu sei que pode surgir essa situação, eu já vou com coragem, com a capacidade de enfrentar, mesmo com medo. Então eu vou oferecer, eu vou quebrar essa objeção que está em mim. Está em mim, essa energia. Você sabe que tem muitos treinadores, mentores de atletas, que eles chegam para os jogadores ou para os lutadores, antes de eles fazerem a partida ou a luta ou o que for, a energia está alta para eles entrar no ringue, para eles entrar na quadra, para eles entrar na corrida, a energia deles está muito alta. E o mentor sabe disso. O que o mentor fala? Chama ele de canto e fala assim para ele: fulano, fulana, me conta aqui, só eu e você, quais são as suas dúvidas? Antes do jogo, nós estamos aqui antes da luta, antes do jogo, antes da corrida, quais são as suas dúvidas? Quais são os seus receios? Quais são os seus medos? Me conta. Aí o atleta se abre e fala assim: treinador, estou com medo de quebrar a perna. Estou com medo de quebrar a perna. E o que o treinador faz? Fortalece, não fisicamente ele, porque ele já está forte fisicamente, mas ele precisa ser fortalecido, não fisicamente, mas mentalmente. Para tirar com uma pinça aqui do cérebro esse medo e jogar na lata do lixo. Com quê? Com palavras, com adjetivos poderosos, encorajando os seus lutadores. O que você quer dizer com isso, Luciano? Eu quero dizer que a gente precisa enfrentar. Coragem não é ausência de medo, coragem é a capacidade de você enfrentar as adversidades, as objeções, a abordagem, o linha alta, mesmo com medo. O que fazer então para quebrar as objeções? O que fazer para quebrar
o medo do cliente na venda de colchão. Porque além de eu quebrar o meu medo, eu tenho que quebrar o medo do cliente. E muita gente me pergunta, Luciano, o que fazer para quebrar o medo do cliente na venda de colchões? Porque o cliente está com medo, ele está armado. Aqui no cérebro tem um órgão chamado de amígdala cerebral. Ela que controla o medo. Ela que controla o alerta do corpo para estar em estado de atenção quando tem algo em perigo. E a amígdala do cerebral do nosso cliente, depois da pandemia, está em alerta máxima. Então o cliente está totalmente em guarda fechada. Está armado para não comprar. Por quê? Por causa do medo. O que fazer então para quebrar o medo na venda de colchões do cliente? Mostrar procedência. Mostrar procedência do seu colchão. Procedência do seu colchão. Luciano, o que é procedência? Vou dar um exemplo aqui. Você tem um filho, você tem uma filha. A sua filha, ela vai namorar em casa. Ela traz o namorado para apresentar para o pai e para a mãe. Os pais da moça faz o que com ele? Da onde você veio? Aonde você mora? Quem são seus pais? O que seus pais fazem? Que escola você estuda? Você trabalha? O que você faz da vida? Não, meu pai é advogado, minha mãe é administradora de empresas, eu estou no 4º ano de medicina, eu estou fazendo isso, em breve vou trabalhar, vou ser médico. A procedência. O que vai acontecer com a procedência? O medo, ó. Opa, é gente boa, pode namorar com a minha filha, ó, menino, pô, de família boa, família legal. O que acontece? Diminui o medo do pai e da mãe da noiva. Por quê? Porque a procedência, o filho que vai namorar, o namorado mostrou a procedência. Mostrou que procedência, que é de família boa, que estuda, que trabalha, que é família, que é homem de bem. Aí o medo, aí a guarda, aí desarma o cliente. Mostrar a procedência do seu colchão, laudos. Se ele for um colchão tecnológico, laudos do infravermelho longo. Mostrar os estudos da energia quântica. Mostrar o certificado do seu colchão, se ele tem ISO 9000, ISO não sei o que lá. Laudos são procedência. Outra coisa que derruba o medo do cliente na venda de colchão. Mostrar provas. O que é provas, Luciano? Mostrar clientes satisfeitos que compraram um colchão com você. Mostrar, porque falar até papagaio fala. Esse colchão é maravilhoso, esse colchão ele realinha a postura da coluna, esse colchão aqui, você vai ter um sono reparador. Na mente dele tá, quanto maior a sua promessa, maior é a desconfiança do cliente. Entendeu? Maior a sua promessa, maior é a desconfiança do cliente. O que você vai fazer? Mostrar prova. Um cliente falando bem do seu colchão vale mais do que 1000 palavras suas. Mostra provas, mostra clientes satisfeitos que compraram com você.
Isso derruba o medo, isso desarma o cliente na venda de colchão. Provas, provas, provas. É igual num tribunal de justiça. Tem o acusado lá que ele foi acusado de matar uma pessoa. E lá o juiz, para condenar, o juiz não conhece ele, então ele tem que condenar à base de provas ou de testemunhas. Chega lá uma pessoa para dar um depoimento, uma testemunha, e fala, ó, eu vi ele, 2 horas e 47 minutos, ele estava com o boné da Nike, ele estava com a camisa branca, ele estava com o tênis dele, eu lembro até hoje, o tênis dele era aquele tênis que tem uma amarelo, verde, um negócio assim luminoso. Ele estava lá e eu vi ele com a faca na mão. Aí o juiz, pô, testemunha, deu detalhes, é uma testemunha. Aí de repente a faca, o juiz pega a faca, foi feito o DNA, o teste de DNA do sangue. E o teste do DNA dá o quê? Que o sangue é daquela pessoa mesmo. Prova. Com provas incontestáveis, que o juiz faz? Condena. Condena. O que a prova ajuda? A prova diminui o risco do cliente. Porque o cliente ele tem medo de arriscar a fazer um investimento de 10 mil, de 5 mil, de 4 mil, de 12 mil. Ele tem medo. Então o medo trava ele para quebrar esse medo, mostrar provas. Provas para você cada vez mais diminuir o risco do cliente na hora da demonstração do seu colchão. Aí você desarma ele. E vende 100 mil no mês em colchões. Por que, Luciano, que o SD da prova ajuda a vender mais colchões? Porque o SD da prova ajuda a vender mais colchões. O que é um SD? É um estímulo direcionado. É um mecanismo aqui no cérebro que quando você estimula, quando você fala algumas palavras-chave, estimula o cérebro a um mecanismo que faz o cliente te dar mais atenção e faz o cliente agir na hora quando estimulado. Então o SD da prova, quando você estimula o cliente com prova, você liga o disjuntor aqui no sistema límbico e o cliente vai te dar mais atenção. Ele vai te dar mais atenção e ele vai fazer o quê? Fazer o cliente agir na hora. O que é agir na hora, Luciano? Vender na hora, comprar na hora. Porque tudo que você fala e prova, o que acontece? Tudo que você fala e prova, você aumenta a garantia do que você está falando. E você está aumentando a garantia de que é tudo verdade do que você está falando. Quando você mostra a prova, você aumenta a garantia e mostra que é tudo verdade o que você está falando. Mostra. Vou falar um benefício para o cliente. É uma coisa quando você fala um benefício. Agora, quando você tem prova, tem para ninguém. Você fala, esse colchão vai ser maravilhoso, você vai dormir melhor, você vai acordar melhor. Quando você fala esse benefício, mas você fala, tá vendo esse seu João aqui, Dona Maria? Olha o áudio que eles mandaram para mim. Bota o áudio. É uma prova. É uma prova. Você desarma o cliente. Você elimina o risco do cliente. Quando você mostra a prova, você elimina o risco. Por isso é importante. Por que é importante o SD da prova na venda de colchão? Porque você diminui o risco do cliente. Porque você quebra o medo do cliente fazer negócio com você. Você quebra o medo. Por isso é importante a prova. O que o medo faz na venda de colchão, Luciano? O que o medo faz na venda de colchão? O que o medo faz? O medo, ele impede você de vender
100 mil no mês em colchões. O medo ele impede. O medo ele impede você de ganhar dinheiro. O medo ele impede você de prosperar. O medo ele impede você de subir de nível. O medo ele impede. Eu sempre digo que o medo é uma máquina de fazer pobre. Sim. O que nós precisamos então? Enfrentar o medo. Enfrentar o medo. Num exército, os soldados estão ali, parados, todos parados. Eles recuam quando eles veem o perigo lá na frente de outro soldado vindo? Não. O que eles fazem? Avançam. É momento de avançar. É momento de enfrentar. Para quê, Luciano? Para você prosperar na venda de colchão. Ah, mas eu tenho medo de quando eu for falar o preço e o cliente não comprar. O cliente achar caro. Eu tenho medo, Luciano, de falar o preço e o cliente não comprar e achar caro. Aí na minha mente fica assim, pô, e se ele não comprar? E se ele não comprar? Você sabe que eu aprendi que o medo, ele é muito ligado à falta de conhecimento. Tem um vídeo na internet de um menininho que ele está perto de uma árvore pegando uma tarântula. Ele pega essa tarântula e mostra assim e tal, mostra tal, e o outro, uma tarântula, mas ele tem conhecimento de pegar a tarântula, de abrir, de virar ela, tudo, ele tem conhecimento. O medo está muito ligado ao conhecimento. A gente não tem conhecimento de pegar uma aranha, mas o menininho que foi criado no mato tem conhecimento. E ele pega sem medo. Por quê? Por causa do conhecimento. O conhecimento derruba o medo. Conhecimento é muito importante. Então nós temos que enfrentar com conhecimento. Enfrentar. O que fazer para dominar o medo que me impede de vender 100 mil no mês, Luciano? O que fazer para dominar o medo que me impede de vender 100 mil no mês em colchões, Luciano? O que me impede? Falo que o que te impede é você entender o processo. Entender o processo. Se eu tenho medo que o cliente vai achar caro, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber e entender que isso vai acontecer muitas vezes. E faz parte do processo. Tá tudo bem. O menino pegou a aranha porque ele sabia onde pegar a aranha. E sabia que ela não era venenosa. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer, Luciano? Eu tenho que entender o processo. Eu tenho que entender que muitas vezes o cliente vai falar, pô, gostei, mas achei caro, hein? Tá tudo bem. Se você tiver o conhecimento para contornar essa objeção e entender que é normal. O que não é normal é a gente travar. Não é normal a gente travar. E vamos ser sinceros, o cliente achar caro um colchão de 10, de 15, é totalmente normal, pessoal. Por quê? Porque ele não tem referência nenhuma de colchão. Quem entende de colchão somos nós, não o cliente. Então ele pode achar caro mesmo. Tá tudo bem. Agora, se eu já sei que tudo isso pode acontecer, se eu já sei que tudo isso pode acontecer, ele vai achar caro no final. Ele vai achar caro no final. O que eu preciso fazer? Eu preciso buscar argumentos emocionais poderosos para quebrar essa objeção do tá caro. Eu vou entender, vai aparecer essa objeção, mas eu preciso buscar argumentos emocionais para quebrar essa objeção e diminuir o medo do cliente. Aí sim, eu preciso buscar argumentos emocionais que enfraqueçam as objeções do meu cliente, porque vai surgir essa objeção. Ela é uma objeção universal, é normal.
Você fala muito, Luciano, em argumentos emocionais. Os argumentos emocionais, eles mostram a importância e a prioridade do cliente trocar o colchão na hora da demonstração. Os argumentos emocionais, quando falados, eles mostram a transformação de vida que o cliente vai ter dormindo no seu colchão. Exatamente. Significando que os argumentos emocionais vão mostrar não o que o colchão tem, vai mostrar para o seu cliente o que o colchão faz na vida dele, o que ele vai fazer na vida dele, o que o colchão vai transformar na vida dele. Vai dar mais alegria para ele visitar a netinha dele e assim por diante. Dessa forma que eu estou dizendo. Ou seja, os argumentos emocionais, eles vão mostrar para o cliente que você tem a solução. Vai mostrar que você vai resolver o problema dele, vendendo para ele o móvel mais importante da casa dele e mostrar essa importância e gerar valor na apresentação, porque os argumentos emocionais são estímulos direcionados que falam com o sistema límbico, que é o sistema que compra, que é o sistema que toma decisão, que é o sistema que dá a atenção para a sua demonstração na hora. Top 2 medos na venda de colchão. Existe. Os top 2 medos na venda de colchão. Sabe quais são? Os 2 maiores medos na venda de colchão. Medo de falar o preço para o cliente e ele achar caro. Medo de falar o preço para o cliente e ele achar caro. Outro medo. Medo de oferecer um colchão de alto valor. Medo de oferecer um colchão de alto valor. Na mente vem assim, a vozinha fala assim, ó, se eu der o preço de cara, se eu der o preço de cara para o cliente e não oferecer o colchão de uma forma estratégica, o que vai acontecer? Todos vão achar caro. O cliente chega e fala assim, qual o preço desse colchão? E você já fala, de forma sem estratégia nenhuma. 12 mil. É caro? É caro. Não teve estratégia. Não teve estratégia. O colchão, de 2 mil reais ou de 10 mil, se você falar o preço sem estratégia no momento errado, todos vão ser caro. O de 2 mil vai ser caro e o de 10 mil vai ser caro. Para fazer o preço do colchão soar barato no fechamento, o que a gente precisa fazer? Para fazer o colchão de alto valor soar barato no fechamento, é preciso usar estratégia. É preciso usar técnicas poderosas. É preciso usar perguntas de ouro. É preciso fazer um bom diagnóstico. É preciso valorizar cada vez mais o seu ser. A gente também não pode, a gente precisa parecer também. Parecer. Você quer dizer o quê, Luciano? O que é estratégia? Estratégia é um conjunto de ações. Estratégia é um conjunto de ações e de técnicas em sequência, que quando você usa, você vai saber o colchão soar barato, ele não achar caro. Você vai fazer com que o cliente diminua o risco dele. E você vai saber gerar valor na sua apresentação, mostrando a importância dele trocar o colchão dele na hora. Essa é a vantagem de usar estratégia, de usar técnicas na sequência.
É isso que eu estou falando. É o jogo de trás do jogo. Às vezes, eu sei que você tem medo de oferecer um colchão de linha alta. Por quê, Luciano? Porque você tem medo de falhar. É natural. Por quê? Porque eu também tinha. Porque eu naveguei no mar da falha. Quando a gente tem medo de falhar, a gente tem medo de oferecer. Às vezes eu sei que você tem medo de vender um colchão de linha alta. Por quê? Porque você tem medo de falhar. Calma, calma, calma. Aí às vezes com medo de falhar, eu não tento. Com medo de falhar, eu não tento vender uma linha alta. Cuidado com o excesso de medo. Cuidado com o excesso de medo. Eu sempre acreditei que a ação cura o medo. É a ação que cura o medo. Ouse mais argumentar. Ouse mais arriscar, oferecer colchão de linha alta. Arrisque mais. Arrisque mais. Porque o novo mercado na venda de colchão é para quem se dedica mais. Sim, é para quem se entrega no que faz. É para quem não é mais ou menos. É para quem não é mais ou menos. É para quem persevera mais. É para quem não se vitima. Para quem não se vitima. Eu sempre acreditei que não é a vida que fica mais fácil, é a gente que fica mais forte. Coragem, coragem, coragem. Qual a diferença de vender um colchão barato e um colchão de linha alta? Qual a diferença de vender um colchão barato e um colchão de linha alta? Qual é, Luciano? Qual é? Qual é a diferença de vender um colchão de linha baixa e um de linha alta? Money. Dinheiro. Dinheiro. Você coloca muito mais dinheiro no seu bolso. Com o mesmo tempo de uma apresentação para vender um colchão de linha baixa, é o mesmo tempo de vender um colchão de linha alta. Se você gasta 1 hora para vender um colchão de linha baixa, você vai gastar 1 hora para vender um colchão de linha alta. Se o tempo é o mesmo, o que te impede de ofertar um colchão de linha alta? Medo. Precisa de coragem. O que é coragem, Luciano? A capacidade de enfrentar o medo. Capacidade. Então qual é a diferença? Dinheiro. Você ganha muito mais com colchão de linha alta. Por que eu falo que você ganha tempo? Porque em 1 hora, se você ofertar um colchão de 2.000 e ofertar um de 10, o processo é o mesmo. O processo é o mesmo. É o mesmo processo. Então, se o processo é o mesmo, faça o processo do linha alta. Por que o processo é o mesmo? Porque para eu ofertar, para eu fazer uma demonstração do colchão, do mais barato ou mais caro, eu tenho que fazer de uma forma encantadora. Para vender qualquer colchão, eu tenho que fazer uma apresentação de forma encantadora. Por quê? Porque se o colchão, se você não fizer uma de forma encantadora, o de 2.000 ele vai achar caro, o de 3.000 ele vai achar caro, o de 5.000 ele vai achar caro, o de 10.000 ele vai achar caro, porque não foi encantadora. O tempo da demonstração é o mesmo. Então, por que não oferecer um colchão de linha alta, já que você sabe de tudo isso? Por quê? O quebra-gelo é o mesmo. As bermudas de ouro são as mesmas. O fechamento é o mesmo.
o processo é o mesmo. Já que você sabe que é o mesmo processo, então já tem que ir fazendo o de linha alta. É aqui, ó, que tem que ajustar. Temos que fazer algum ajuste mental. A gente tem que ficar forte, mas é mentalmente, não fisicamente, para vender colchão de alto valor. O cliente vai receber um produto muito melhor. Se você vender um colchão de linha alta, o colchão vai ser muito melhor. É mais caro, mas tem mais benefício. É mais caro, mas tem mais conforto. É mais caro, mas tem mais tecnologia. É um produto muito melhor. E outra, o vendedor, você recebe um lucro muito maior financeiramente. O que é prosperar? Crescer. O lucro é muito maior. Quem ganha mais com isso? A fábrica ganha mais, a loja ganha mais, o vendedor ganha mais, o cliente ganha mais, todos ganham mais na venda do linha alta. Você sabe que eu tenho um vendedor, o Alexandre, ele ganhou 18 mil reais a mais no ano, só vendendo cross-sell. O que é cross-sell? Só vendendo produtos que complementam o colchão, cabeceira, box, kit proteção. Ele ofertava, vendia o colchão e ofertava a base cabeceira, o travesseiro, a capa impermeável. 18 mil a mais. Sabe por quê? Coragem de oferecer, coragem de aumentar o ticket médio. Coragem de aumentar o ticket médio. Precisamos ter foco, mais foco no processo, foco na metodologia. Claro que com um método, com uma receita, tudo fica mais fácil. Claro. Pensamento emocional. Transformar a vida do cliente. A gente precisa transformar a vida do cliente. É isso que a gente precisa. Transformar de uma vez por todas a vida do cliente. Por quê, Luciano? Porque precisa de talento para vender colchão de linha alta? Não. Talento ele ajuda. É bom ser talentoso, mas não basta. Precisa ser esforçado também, comprometido, e precisa ter um método, um caminho para seguir. Com esforço, o esforçado com método ganha mais do que um talentoso. Por quê? Porque ninguém segura uma pessoa altamente determinada. Tem foco? Sim. Então tenha também continuidade. Precisamos ter continuidade. O que você quer dizer, Luciano? Você tem que repetir para você, Luciano, eu não tenho a menor dúvida que eu vou vender colchão de linha alta. O seu maior inimigo é você mesmo, é sua mente. Então fala para ela, eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou vender colchão de linha alta. Você tem que falar para você, porque as palavras têm poder, é energia. Do que falar, não, vender linha alta, meu Deus, é difícil demais. Você está falando no teu cérebro, repete para você, eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou vender colchão de linha alta. Vou ganhar mais. O que é foco, Luciano? Foco é ter clareza. Clareza do quê? Da onde você quer ir? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 5 meses para virar o jogo. É 5 meses para virar o jogo na tua vida, na venda de colchão. Para ter coragem,
para quebrar esses medos, destravar o medo de vender colchão de linha alta. Foco é ter clareza. Disciplina é ter continuidade. Porque só ter clareza não basta. Tem que ser constante. Constante. Continuidade. Continuidade no quê? Naquilo que você tem clareza. Falei que o novo mercado é para quem se dedica. É para quem se dedica na venda de colchão. Fica tranquilo. Às vezes, com medo de falhar, você não tenta vender um colchão de linha alta. Mas agora você já sabe que isso pode acontecer. Você já sabe que isso pode acontecer. E o que vai acontecer? O cliente pode achar caro. Ele pode achar caro sim, mas você tem que ter o argumento para quebrar essa objeção, que ela vai aparecer. Quando você domina o processo na venda de colchão, você tem mais coragem. Você enfrenta. Você vai de peito aberto, mas com a guarda alta. Você tem que a guarda alta e desarmar o cliente, desarmar o medo do cliente com argumentos emocionais, com um bom diagnóstico, com uma boa abordagem, com boas perguntas de ouro, com uma estratégia, com um método. Aí você domina o processo da venda de colchão. Aí você começa a prosperar. E você merece prosperar nesse mercado esplêndido e maravilhoso que é a venda de colchão. Permanente. Dá para você ganhar quanto você quer. Dá para você transformar sua vida nesse ramo. Vendas, para mim, é a melhor profissão do mundo. Mas precisa ter um produto, porque ele é um meio. O colchão ele é um meio. Vendas é a melhor profissão do mundo. Um vendedor de colchão, ele é o quê? Um vendedor de colchão, pobre ou rico? Um vendedor de colchão, ele é pobre ou rico, dependendo da sua inovação. Quem não está vendendo muito colchão, não está inovando. Inovando o que, Luciano? Inovando o que, Luciano? Não está inovando as perguntas de ouro. Não está inovando. As perguntas de ouro, o que elas fazem, Luciano? Elas fazem o cliente desarmar, mostrando a sua real dor. Para quê? Para você fazer o diagnóstico dele. Ou seja, para você fazer um diagnóstico bem feito e poderoso. Inovar mais o quê? Inovar o repertório. Vendedor que não está vendendo muito colchão, que não está ganhando dinheiro. O vendedor de colchão, ele é rico ou ele é pobre? Vai depender da inovação. Ele precisa inovar, ele precisa perder o medo, ele precisa ter coragem, ele precisa inovar o repertório, ele precisa inovar as estratégias, ele precisa inovar as técnicas na venda de colchão, saber onde está errando. Sim, a gente precisa saber onde a gente erra. Por quê? Para fazer os ajustes. Para fazer os ajustes. Você precisa de informação. Você precisa de informação. Só que a informação ela tem duas características. Duas. Informação, primeira característica. Informação ela é altamente perecível. Ela é perecível. Você quer dizer o quê? Que ninguém está interessado em notícia de ontem. Ninguém está interessado. Segundo, a informação ela só tem validade quando ela é bem comunicada. Você passar uma informação para alguém, no Jornal Nacional, uma informação do William Bonner, ela vale muito mais do que de qualquer pessoa na rua. Porque ela é bem comunicada. Informação só tem valor quando ela é bem comunicada. Bem comunicada. O
Você quer dizer o que, Luciano? Eu quero dizer o seguinte, o que adianta você ter um diamante debaixo da terra? Tem valor um diamante debaixo da terra? Não tem, não serve para nada. Quanto mais informação antiga você tem na sua cabeça, mais você tem medo de ofertar um colchão de linha alta, medo de falhar, medo de falhar, medo de falhar. O que você precisa então, Luciano? Você precisa perder o medo de fazer uma apresentação encantadora. Precisa perder o medo de fazer um bom diagnóstico. Precisa perder o medo de fazer um fechamento faixa preta. Precisa perder esse medo. Venda fácil não muda o jogo. O que muda o jogo é a venda difícil. E a venda difícil, muitos vendedores de colchão perdem. Por quê? Porque o cliente vê a gente vulnerável. O cliente te vê com medo. Medo, falta de conhecimento, falta de estratégia, falta de técnica. O cliente percebe quando a gente tem medo e percebe quando a gente tem coragem. Percebe quando a gente está confiante e percebe quando a gente não está confiante. Porque é um sentimento e ele percebe. Ele percebe. Então, não é a vida que fica mais fácil, é a gente que fica mais forte, com conhecimento novo, com inovação de repertório, com técnicas, estratégias poderosas, com método novo para enfrentar esse campo de batalha, para quando a gente ouvir as objeções, a gente poder contornar com clareza, porque nada melhor do que vender um colchão com clareza. O que é ter clareza, Luciano? É o cliente saber do que ele está comprando. É o cliente entender que você tem a solução. É o cliente não estar confuso. O cliente não pode estar confuso. Por que o cliente não pode estar confuso, Luciano? Porque senão o risco dele aumenta. Se o risco dele aumentar, ele não vai comprar. Quanto mais confusão mental ele tem na sua demonstração, menos é a chance de comprar. Porque maior é o risco que ele tem. Maior é o risco. E o cliente vai ter objeções. Mas você só precisa dominar o processo. Na maioria das vezes, o que o cliente fala para você sobre não comprar? Ele não fala a verdade. Ele fala que vai pensar, ele vai falar com o filho, mas ele não falou a verdade. Por que ele não falou a verdade? Porque quer descartar a gente rápido, fácil. Ele não foi verdadeiro. Ele não falou a verdade para nós. Porque ele está com dúvida ainda. Porque ele não sentiu confiança. Ele não sentiu segurança que ele está fazendo um bom negócio. Ele precisa sentir, segundo os estudos, que ele está fazendo um bom negócio. Se ele sentir que ele está fazendo um bom negócio, o preço é o de menos. O preço é o de menos. Se ele sentir que ele está fazendo um bom negócio, o preço é o de menos. Agora, para a gente quebrar esses medos, temos que quebrar as objeções dele. Antes da venda tem que quebrar as objeções. Antes. É antes da venda. Vamos para cima, vamos com tudo. É momento de se encorajar nesses últimos 5 meses. É momento de se preparar. É momento de ter conhecimento novos. É momento de ter um método. É momento de ter um processo. É momento da gente ter uma apresentação com clareza. É momento da gente se preparar, colocar o escudo, ficar com a guarda alta e ir para o campo de batalha. Fazer aquela apresentação que é um show,
que o cliente fala, nossa, nunca vi uma apresentação dessa. E você dominar esse mercado esplêndido da venda. A venda você só precisa ter o produto bom, que é o colchão, que alta lucratividade. Ofertar o linha alta para colocar mais dinheiro no seu bolso, na sua família e você viver bem. Bem financeiramente. Estou falando financeiramente mesmo. Que a gente, quando está bem financeiramente, a gente tem paz. A paz. O que o dinheiro traz? Paz. As contas estão em dia, os boletos estão em dia, a escola dos filhos está em dia, o carro está em dia, a prestação do apartamento está em dia, o aluguel está em dia. Te traz paz. Vamos para cima, vamos com tudo. Ótima noite para vocês. Espero que vocês arrebentem de vender colchão de linha alta essa semana. Espero que vocês enfrentem, mesmo com medo, mas enfrentem. Tenham coragem, porque coragem é ter a capacidade de enfrentar uma demonstração, de enfrentar, de fazer uma abordagem, mesmo com medo. Vamos com tudo, vamos para cima. Nós somos feitos para ser vencedores e vencedoras nesse mercado de vendas de colchões. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima terça-feira. Vou estar aqui e vou continuar dando esse conteúdo para ajudar vocês, a se preparar vocês, para vocês vender 100 mil no mês em colchões. Tchau. Até a próxima terça-feira.